Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, né? Para variar. A gente vai falar de testes de hipóteses, tá? Coisas que vocês viram em inferência 2 e devem ter visto em várias disciplinas e estão vendo até agora no curso. Então, acho que a gente pode ir aqui para o nosso quadro, tá? Eu continuo aqui ainda me adaptando ao quadro, então não reparem se a minha letra piorar ou ficar mais devagar, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Umas perguntinhas básicas, né? Quando você faz um teste de hipótese, lá na inferência clássica, o que vocês sabem até agora, tá? Vamos lá. Eu posso fazer esse tipo de coisa aqui. Média menor que 4 e H1 média. Eu posso fazer isso aqui? Acho que poder pode, mas falavam para deixar a igualdade em cima, né? Não dá para fazer assim, tá? Porque quando você faz a sua estatística de teste, você precisa saber a distribuição dela sob H0. Quando você vai fazer a distribuição dela sob H0, né, em geral a gente pegava o ponto aqui da igualdade, né? Então esse tipo de coisa aqui não acontecia. A gente geralmente fazia isso aqui, tá? Outra coisa, a gente pode ter mais de duas hipóteses? Eu posso ter 3 hipóteses? Não. H0, H1 e H2, pode? Não, né? Não pode. E uma outra coisa interessante, não sei se vocês já perceberam, que quando você fazia um teste de hipótese, a hipótese que fica aqui, ela é irrelevante na questão do cálculo e na questão do teste que você vai fazer. É totalmente irrelevante. Ou seja, vou pegar aqui um caso mais simples, eu vou colocar assim, ó, média igual a 4. Tá? Vamos imaginar que você tem uma amostra de uma normal e você quer testar se a média é igual a 4. Aí o que você fazia? Você tinha que o seu x barra dava, sei lá, vamos imaginar que o x barra deu 6. Aí o que você fazia? Você pegava a sua estatística de teste, que era x barra menos a média que está na hipótese, né, sobre sigma raiz de n. Vamos imaginar aqui que o nosso sigma é conhecido e igual a 1, e vamos assumir que a nossa amostra é de tamanho, sei lá, de tamanho 10, que seja, tá? E aí o que você fazia? Você colocaria aqui o x barra, que é 6, você ia subtrair o μ0, que é 4. Para melhorar minha vida aqui, né, eu peguei o tamanho da amostra. Vamos pegar coisas que dê para tirar a raiz quadrada, né? Vamos imaginar que o nosso tamanho de amostra seja 9. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou horrível. Vamos imaginar que é 9. Então, quando eu tiro a raiz quadrada ali, vai ficar 3. Para facilitar a minha vida, eu vou assumir que sigma é 3. Ok? Então, ali embaixo fica 3 sobre 3, que é 1. Então, a minha estatística de teste deu o valor 2. Aí, o que você já sabia? Que sob H0, tá? Então, sob H0, o que significa falar sob H0? Quando H0 é verdade, se fosse verdade que a média era 4, se isso fosse verdade, essa estatística aqui, T, teria uma distribuição normal
padrão. Por quê? Porque x barra, né, menos o valor esperado de x barra dividido pelo desvio padrão de x barra, isso é uma normal padrão, desde que eu coloque no lugar dessa média aqui a verdadeira média de x barra. Então, se H0 é verdade, isso aqui tem distribuição normal padrão. Se isso tem distribuição normal padrão, quer dizer que essa estatística aqui é como se fosse uma amostra de uma normal padrão. Imagina que a gente vai no R, né? Vamos lá, vamos pensar aqui no R. Cadê meu R? Aqui. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. R norme 1. Vou selecionar uma amostra de tamanho 1 de uma normal padrão. Vocês acham que vai sair o valor 2 ou um valor mais extremo do que 2? O que vocês acham? Não. R norme 1. O que vocês acham? Não. Posso dar o Enter aqui para a gente ver o que acontece? Pode ser Oi? qualquer coisa. Pode sair 15? Mas é uma normal É um zero. padrão, Roberta. É uma normal padrão. Vamos lembrar aqui, é uma normal padrão, tá? Dá no mesmo. Uma normal padrão. Qual o valor que vocês chutariam aqui que vai sair? 0, alguma coisa. Mas vocês sabem, assim, que tem uma probabilidade, né? Tem 99,73% de chance de sair um número entre menos 3 e 3. Tá? Mas pode sair 1,5, pode sair, sei lá. A pergunta é, será que vai sair 2 aqui? Vamos ver. Vou fazer um teste. 0,46. Ok? Isso é um valor... Ganhei. 0, alguma coisa. Tudo bem que 0, alguma coisa, você botou uma margem muito grande, né? Mas ok, vou aceitar teu argumento. Vou botar aqui, ó, menos 0,97. Quase passou de 1, né? Vou fazer de novo aqui. Vamos ver se eu consigo... Olha lá. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez apareceu o número menos 1,12. Certo? A questão é, se é verdade que aquela estatística tem distribuição normal padrão, a pergunta é, poxa, logo na nossa vez saiu o valor 2. O que é mais fácil de acreditar? O que vocês preferem acreditar? Que a estatística T tem distribuição normal padrão e o valor 2 saiu ao acaso? Ou vocês preferem acreditar que a média não é 4? O que vocês preferem acreditar? Que a média não é 4. Foi isso que você aprendeu lá. Então, esse 2 aqui, né? Se a gente estivesse fazendo um teste bilateral ou unilateral, não importa o que você fizesse. Ou você ia comparar com 1,96, né? Ou você ia comparar com o 1,64. Um dos dois. Então, esse número aqui, ele é maior que o 1,96, ele é maior que o 1, meu dedo já começou a falhar, tá, gente? Tá acabando a tinta do meu dedo aqui. 1,64. Qual é a diferença desse 1,96 e desse 1,64? Era só a questão de teste bilateral ou é teste unilateral. Era basicamente isso que a gente tinha que olhar. Mas o ponto é o seguinte, nesse procedimento todo que eu fiz aqui, em algum momento, fez alguma diferença o que estava aqui embaixo? Não. Vocês percebem que não faz diferença nenhuma? Todo teste de hipótese é montado em cima da hipótese nula. Ele até é montado em termos do que está aqui embaixo, por exemplo, se é diferente, ou se é maior, ou se é menor, ou se é igual a alguma coisa. Aqui embaixo, o sinal que você vai colocar vai afetar. Mas o número que você vai colocar aqui embaixo não importa tanto assim. Certo? Você pode botar qualquer coisa ali embaixo. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui a média é 4 e a outra aqui eu vou colocar a média é maior do que 4. Imaginem que eu tivesse feito isso daqui.
tá? Qual seria o teste que eu ia fazer? Né? Vamos pensar. Essa estatística de teste aqui, se ela der um valor grande, se essa estatística de teste der um número grande, tá? Ou seja, se o x barra for muito maior do que o 4, eu vou estar favorecendo H0 ou H1? H1, certo? Então, qual é o teste que eu faria? Eu faria um teste do tipo assim. Aqui está a minha normal, associada à minha estatística T. Eu colocaria uma área aqui na direita, alfa, certo? Que seria meu nível de significância. Se eu colocasse alfa de 5%, esse número aqui seria o 1,64. E aí eu caí na região crítica, rejeitei H0. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Agora, o que acontece? E se eu tivesse colocado aqui, ao invés de maior do que 4, se eu tivesse colocado outro número, se eu tivesse colocado aqui 4, ou ela é 4, ou é maior do que 10. Provavelmente vocês nunca fizeram um teste desse tipo, né? Não. Mas não tem nada que me impeça, certo? Mas também não faz sentido, né? Por quê? Ué, e o que acontece ali entre 4 e 10? É impossível. Vamos imaginar que na minha cabeça ou é 4 ou é maior do que 10. Antes estava assim, ó, vamos lá. Eu vou questionar o que você está me questionando. A média pode ser 3? Não. Se o x barra der 0, você vai acreditar no quê? Que a média é 4 ou maior que 4? Eu vou criar um H2. Você é obrigada a acreditar que a média é 4. Se o seu x barra der menos 500 e você fizer esse teste de hipótese aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai não rejeitar H0 e vai ficar com a E4 a média, certo? Ou seja, não importa o que você coloca aqui. Outra coisa, vocês percebem que testar média 4 contra média 6 é a mesma coisa que testar média 4 contra média 599? Qualquer uma das duas que eu bote aqui embaixo, o teste continua igual. Vocês já perceberam isso? Não, estamos ficando chocados. Mas é igual. Porque no fundo, mas assim, isso não é uma coisa que deveria chocar. Isso é uma coisa que você tem que lembrar que é uma exigência do teste de hipótese. O teste de hipótese foi feito para você definir hipóteses que são exaustivas, tá? Elas têm que ser exaustivas. Você tem que pensar em todos os valores possíveis do seu parâmetro. E você não pode deixar nenhum de fora. Se você deixar algum valor de fora, é porque é impossível ele acontecer. Então, se você testar média 4 contra média 6, é porque não existe nenhum outro valor possível da média que não seja 4 e 6. Se você testar 4 com 599, não interessa o que aconteça. Ou é 4 ou é 599. O problema é que a gente só testa o H0. Na verdade, o teste de hipóteses, né, não deixa de ser teste de hipótese. Porque você testa o H0 e aí você tem duas opções. Ou você fica com ele, ou você rejeita ele. Certo? Então, eu estou mostrando para vocês aqui vamos dizer assim, as características do teste de hipótese, para a gente lembrar as exigências que a gente tem para fazer. Então, eu estou mostrando que não importa a hipótese que eu bote alternativa, o máximo que pode acontecer é mudar se eu tenho que olhar no lado direito e no lado esquerdo, ou se eu tenho que olhar em um deles, ou nos dois, ou só num lado, se vai ser unilateral ou se vai ser bilateral. Certo? Outra coisa que acontece no teste hipótese, eu vou deixar esse daqui só para não atrapalhar, mas vocês já viram, só pode ter duas hipóteses e não importa o que eu coloque aqui, tá?
se eu colocar qualquer valor maior do que 4, o meu teste sempre vai ser desse tipo aqui, ó. Sempre à direita. Se o que eu colocar ali for maior do que 4, é à direita. Se o que eu colocar ali embaixo for menor do que 4, eu boto essa área toda à esquerda. E se eu colocar na hipótese alternativa diferente de 4, eu coloco 2,5 aqui e 2,5 aqui. Aí vai ficar menos 1,96 e 1,96. Isso é basicamente o que vocês faziam lá no teste de hipótese. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que deu 2 aqui, né? E vamos imaginar que a gente fez o teste unilateral. E aí você encontrou um p-valor que é menor do que 0,05. Vamos ver que p-valor é esse? Quanto que é 1 menos p-norme de 2? 0,023. Então vamos imaginar que nesse caso aqui, eu vou assumir que foi usado essa vermelhinha aqui, porque eu estou fazendo unilateral. O meu p-valor, tá? Não reparem no quadro. O meu p-valor deu 0, não é esse aqui. É 0,023. Então você vai fazer o quê? Qual é a conclusão que você chega aqui? Rejeita. Rejeita H0, certo? Mas agora vamos fazer uma discussão sobre isso, né? Esse número aqui representa algo em termos de... É a probabilidade de H0 ser verdadeira? Não. Não, não é. Não, Mas é um valor é pequeno. um valor extremo ali. É a probabilidade de uma estatística que, sob distribuição normal, tem um comportamento esperado, mas a gente observou um valor esquisito dela. É a probabilidade de uma estatística se comportar estranho. É mais ou menos isso. Mas não é a probabilidade de H0 ser verdadeira, certo? Se o p-valor tivesse dado 0,9, isso significa algo em termos de H0 deve ser verdadeira? Sim. Quer Vamos dizer, lá. não deve ser verdadeira, mas você não rejeita. Tá bom, então vamos fazer uma discussão sobre isso agora. Digam para mim aqui, vou colocar o número. Eu apaguei, não sei porquê, né? Tava 6 aqui, né? Deixa eu botar o 6. Não, não tava 6. Tava 6. Tava 6. Deixa eu No botar. início estava maior que 4. Tá, mas eu vou deixar assim agora, tá? Uma pergunta aqui. Rejeitei H0. Qual é a sua conclusão? Não Eu há acho que- evidências de que o Mi seja 4, que a média seja Peraí, 4. eu não estou escutando direito, Roberta. Não há evidências, eu rejeitei, não há evidências de que a média, o parâmetro lá seja 4. Tá, está incorreta essa frase, tá? Mas eu já comento. Quem mais ia falar? Acho que é a Camila. Eu acho esse negócio aí muito binário, 4 ou 6. Mas não, mas você aprendeu o teste de hipótese simples, com hipótese simples. É o mais simples que tem. Não tem nenhum problema ser assim, tá? Pode ser É porque qualquer na minha coisa. cabeça, se eu rejeito que é 4, tem uma. Tipo, contra quando era maior que 4, tem infinitos valores maiores que 4. E aí parece que é mais sensato a gente dizer que, ok, pode ser maior do que 4, porque tem um monte de gente, do que dizer que é, tipo, 0 ou 1, sabe? Ou é 4 ou é 6. Tá bom, até são duas discussões, tá? Eu já vou falar da interpretação que a Roberta deu, que é o ponto que eu quero chegar. Mas vamos lá, do ponto de vista de procedimento de inferência, você sempre tem hipótese simples contra hipótese simples contra hipótese composta e as duas hipóteses compostas. Então, assim, esse é o caso mais simples do teste de hipótese e isso aqui é permitido na inferência clássica. É uma situação em que você sabe que tem
duas médias, tá? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma máquina que opera e ela tem dois ajustes, por exemplo, tá? Você tem uma opção que, quando você deixa essa opção acionada, você produz peças com um certo comprimento. E quando essa opção desregula, a máquina vai para outro extremo, existe uma peça lá que troca de posição, e ela começa a produzir as peças com outro comprimento médio, vamos dizer assim. Isso existe, tá? Como se fosse assim, é uma maneira de controlar o seu processo para saber se a máquina saiu do padrão ou não, se ela está regulada ou não. Então, geralmente, ela está centrada no 4. Quando ela solta, quando ela sai da posição, ela troca para o 6. Ela não passa pelo 5, porque ela só fica no 4 ou no 6, entende? Tem situações em que esse tipo de coisa faz sentido. Ou então, assim, às vezes você tem duas populações misturadas, né? E aí você tem uma amostra e você quer saber se as pessoas vieram de uma população ou vieram de outra. Só existem duas médias populacionais possíveis, ou é de uma ou é da outra. Essa amostra que eu peguei é de qual população? Ou é da população que tem média 4, ou é da população que tem média 6. Então só tem sentido para mim testar o 4 e o 6, porque eu já sei que existem duas populações com essas médias. Então são problemas da inferência que existem, tá? Eu entendo o que você está falando, Mas que a mas... gente não aprende. Oi? Mas que a gente não aprende. Tá, não, mas lá em inferência 2, esse caso aqui, Nunca vi. nunca viu? Não. Tá, mas... ok, mas ele existe, tá? É o caso mais simples, na verdade. Ok? Esse é o caso mais simples. Mas, o professor, é porque a gente só via exemplo, tipo assim, igual a 4 é diferente de 4. Aí, realmente nunca deram um exemplo com esse contexto que você falou. Tipo, dá pra saber que é possível, mas ninguém nunca tinha exemplificado como é que seria na prática. Geralmente só botava igual a 4 diferente de 4. Tá, Nos entendi. 5. Tá bom. Mas assim, se você... Eu acredito que nos livros de inferência deve ter esse exemplo. Mas se vocês preferem, para ficar mais à vontade, para mim não vai fazer diferença nenhuma aqui para fins do que eu quero mostrar. Eu vou fazer assim, então, que aí vocês vão ficar numa situação mais confortável para lembrar, tá? Esse vocês viram, certo? Sim. Uhum. E não faz diferença nenhuma você botar aqui em cima igual a 4 ou menor igual a 4. Vocês concordam? Sim. Isso é uma outra coisa curiosa, né? Testar se a média é menor ou igual a 4, na prática, você faz o teste se ela é 4. Você não testa se ela é 3, 1, menos 500, você só testa o 4. Mas ok, vamos deixar assim. Agora eu quero discutir o ponto que eu perguntei, que a Roberta respondeu, mas eu quero ver outras respostas antes de eu comentar. P-valor deu pequeno. Pequeno significa menor que 0,05, né? Essa é outra discussão, mas enfim. P-valor deu pequeno. Aí vocês falaram, rejeita H0. E aí eu quero perguntar para vocês, o que isso significa? Digam aqui para mim, você rejeitou H0, o que você vai falar? Logo, aí o que você escreve? Rejeito H0 ao nível de 5%. Não há evidências, ao nível significativo 5%, de que a média é 4. Mas eu acho que só tinha isso para quando a gente não rejeitava, né? Tá, a gente precisa fazer então aqui um nivelamento, tá? Não lembro mais. É importante isso, tá? Eu não posso ensinar o Bayesiano aqui antes. O Bayesiano não tem isso tudo que a gente está falando aqui agora, depois eu vou tirar tudo isso da mente de vocês. Eu vou tirar esse peso das costas de vocês, tá? Mas primeiro eu vou colocar o peso, para a gente lembrar do peso, tá bom? Eu acho que a gente não está conseguindo alcançar aqui. O que você quer que a gente responda? Justamente, né? É uma prova, tem uma prova e aparece escrito assim: rejeitei H0. Logo, 3 pontinhos. Com isso que está aqui. O que se esperaria de um estatístico? É mais ou menos na linha do que a Roberta está tentando falar. Tem um erro no que ela está falando, mas é na linha do que ela está falando. Logo, essa ideia de tem evidência, não tem evidência, é 4, é menor que 4, a média, é um papo desse. Me digam. Existe uma diferença significativa entre Diferente. barra e H0? Não, não é isso que a gente fala. Eu não preciso nem saber quem é estatística de teste
para poder concluir aqui. Esquece o x barra. Não sei o que você quer se falar. Tá, eu quero que você me diga... Fala aí, Roberta, o que você falou. Eu rejeitei H0, então é porque não há evidências de que o meu parâmetro, a esse nível de significância, o H2, Média. que essa média, esse mi aí, seja 4. Não há evidências que a média seja 4. Tá, a Roberta falou que, como rejeitou H0 ao nível de 5%, logo não há evidências de que a média seja 4. A Roberta falou isso. E agora eu quero que vocês me digam se está certo ou não está certo. Mas você já disse que não tá certo. É verdade, mas se vocês acham que não está certo, vocês têm que me dizer qual é o certo. Se vocês acham que a Roberta está certa, vocês têm que me dizer que vocês acham que o que ela falou está certo. É isso que Sim, eu a quero. gente aprendeu o que a Roberta falou. Tá, mas vamos lá. Então tem um detalhe aqui. Mas Primeiro, a gente não tinha uma história, a gente só podia falar que não há evidências, tipo, contra H0, mas quando é com H0, quando a gente rejeita H0, a gente não pode falar nada. Não, quer dizer, eu não me lembro. isso que eu vou Gustavo discutir. falou disso. Gustavo isso que falou eu- disso no início do semestre, Não, mas mas quando- não a gente ouviu inferência. Então, quando lá ela tirava a conclusão, a gente tirava a conclusão assim, para não há evidências contra, não há evidências amostrais contra H0. Mas aí não me lembro o que era quando era o outro. Bom, Eu vou eu entrar lembro então que o no mundo Gustavo da falou polêmica. disso. Rejeito H0, grande Gustavo. Gustavo gosta da sexta-feira para matar o Papai Noel. Não, mas hoje não vou matar nada não, tá? Não, mas quando você fala assim, é isso vocês aprenderam lá, aí já me dá um medo assim de, ok, o que vem aqui? Tá, não, mas agora tem um outro problema adicional. Eu não estou nivelando vocês em Bayesiano, eu estou nivelando vocês em inferência agora, tá? Tá. O que é isso aí? Agora é uma aula de... É uma aula de... Isso é evidência? evidência, tá? Não é evil, não é nada disso, tá? Não tem mensagem subliminar aqui, não. Vamos lá. Quando a gente rejeita H0, quando é que a gente tem evidência? Quando é que entra evidência estatística? Quando eu rejeito ou quando eu não rejeito? É para marcar um X aqui. Não, Qual é o X que eu digo que tem evidência estatística? É quando eu rejeito, eu encontrei alguma evidência estatística de alguma coisa, ou quando eu não rejeito, que é que eu tenho evidência estatística de alguma coisa. Quando eu rejeito. Não rejeito. Danilo falou quando rejeita. Mas não rejeito. Isso, quando rejeito. a Aline tinha dito primeiro não rejeita, agora falou rejeita. Não rejeito, não é verdade. Se H0 não é verdade, eu tenho evidência. É para marcar um X em cima ou embaixo? Embaixo. Ué, mas se Embaixo. quando H0 não é verdade, você está rejeitando ali. Sim, desculpa, você tem razão, Camila. Em cima. É quando tá longe da região crítica, mas aí é rejeito. Sim, me confundi, gente. Olha só, vamos lá. Então, deixa eu explicar. Quando a gente tem uma estatística, tá, de teste, tá, que dá um valor extremo, aconteceu algo muito improvável. Certo? Quando a estatística de teste dá um valor extremo, você tem duas opções. Ou você acredita em Papai Noel, né, que aconteceu um evento extremo, ou você para de acreditar no H0. Essa é a ideia. Então, como é que funciona o procedimento de teste de hipótese? Sempre que o p-valor é baixo, é porque a sua estatística de teste deu um valor tão extremo, que você para de acreditar na hipótese nula. Isso é a evidência estatística. Quando você tem uma estatística de teste aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, digamos que esse valor não tivesse dado 2, tivesse dado 1, tivesse dado 1 aqui. O que você ia concluir? Você ia olhar para cá
ia ver, pô, a estatística de teste, para eu considerar improvável, teria que ser maior que 1,64. Mas deu 1. Isso é um valor anormal? Não, não é um valor anormal, né? Então, poderia acontecer. Pode ser que a hipótese nula seja verdade. Pode ser. Entenderam? Pode ser verdade. Aí a gente não Quando rejeita. o valor da estatística de teste cai aqui, ó, você começa a duvidar da sua hipótese nula. Quando ele cai aqui, você continua sem nenhuma evidência de que ela é falsa. Quando cai aqui, você tem a evidência dos dados indo contra as suas hipóteses, a sua hipótese nula. E por isso você rejeita. Tá? Eu vou fazer uma associação com julgamento para vocês não esquecerem isso nunca mais. Tá? Então, se você viu dessa forma diferente, ou se você entendeu dessa forma diferente, eu já vou avisar, está errado. Ok? Quando você rejeita H0, então eu vou escrever aqui, ó, rejeitei, vou chamar de número 1 aqui. Vamos lá. Vou chamar esse aqui de 1 e esse daqui de 2. Se você rejeita H0, então é o caso 1, espera aí, só um pouquinho. Está em azul. Quando você está no caso 1, você tem evidências contra H0. Certo? Então, logo, temos evidências estatísticas ou temos evidências de que a média não é 4. Certo? Outra coisa importante. Ter evidência contra H0 não é a mesma coisa que ter evidências a favor de H1. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei a nossa conversa lembrando vocês que eu poderia colocar qualquer número aqui no H1. A gente nunca encontra evidências de H1. Tudo que a gente encontra é relacionado a H0. Ou você tem evidência contra, ou você não tem evidência contra. Certo? Eu vou fazer a analogia com o julgamento logo em seguida. Tá? Eu vou primeiro explicar aqui a resposta correta e depois eu falo. Então, aqui, ó, tenho evidências contra H0. Por causa disso, ó, logo, fico com H1. Certo? Agora, quando você não rejeita H0, você está nesse mundo aqui, ó. Você fez um teste que foi preparado para encontrar evidências contra H0. Ele não achou nada. Então você não tem evidências. Gente, está horrível escrever aqui. Evidências contra. Peraí. Vai, gente. Gente, está horrível. Não me desculpem, tá? Não tem evidências contra H0. Ok? Mas eu vou ficar com H0. Eu vou ficar com H0, mas não quer dizer que eu tenho evidência de alguma coisa. É só assim, eu não tenho motivos para refutar H0. Eu não tenho evidência contra. Então, vou colocar aqui, ó. Vou acreditar em H0 só porque não foi refutada. Tá horrível isso aqui, tá vergonhoso, tá? Meu dedo tá travando aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se melhora. Pode ser o calor aqui que eu tô suando. Acho que eu vou aumentar o ar aqui. De repente melhora um pouco. Deixa eu secar aqui, minha mão tá suando. Em H0 só porque não foi refutada. Eita. Volta. Refutada.
Vocês entenderam o correto? Esse é o correto. Tá? Quando você rejeita H0, você tem evidência estatística contra H0. Então você para de acreditar nela. Como as suas hipóteses são exaustivas e excludentes, o fato de você parar de acreditar em H0 te obriga a ficar com H1. Não quer dizer que você tem evidência de que H1 é verdade. Você só para de acreditar no H0. Por outro lado, quando você não rejeita H0, é porque os dados não conseguiram evidências de que H0 é falsa. Logo, você vai ficar com H0. A gente usa a expressão não rejeito H0 justamente para evitar falar fico com H0. Eu aceito H0, eu quero H0. A gente não fala isso porque tem que lembrar que quando você não rejeita, é simplesmente o fato assim, não é que eu quero ficar com H0, eu só não consegui rejeitar. Entenderam? Esse aqui é o correto. Guardem isso. A palavra evidência só é encontrada, as evidências só são encontradas quando você rejeita. Ok? Entenderam isso? Sim. Agora vamos falar de um julgamento para vocês não esquecerem, tá? Quando você vai num julgamento, pensem assim, a hipótese nula é de que o réu é inocente, tá? A hipótese nula é de que o réu é inocente. Quando você condena o réu, tá? É porque você tem alguma prova de que o réu não é inocente. Você tem que ter alguma coisa, você tem que ter provas, alguém tem que ter gerado alguma evidência para você conseguir acabar com essa hipótese nula de que o cara é inocente e condená-lo. Agora uma pergunta, vocês já viram alguém ser inocentado de um julgamento mesmo sem ter provado a sua inocência? É possível isso acontecer? Eu não provei minha inocência. É possível, né? Por quê? Porque se não tiver provas contra você, você é considerado inocente. Certo? É mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem a evidência, você rejeita a inocência. Quando você não tem evidência, você fica com a inocência, mas você não vai sair dizendo para ninguém: eu provei que eu era inocente, eu fui absolvido no processo. Não, você não provou que você é inocente. As pessoas é que não conseguiram provar que você é culpado e você ficou com a presunção de inocência. Certo? Todo mundo entendeu? É mais ou menos isso aqui o processo. Não, aqui não tem. Não tem. Eu concordo o seguinte, existe controvérsia no ensino, existe controvérsia no que as pessoas falam por aí, tem de tudo, mas vocês têm que saber essa diferença, tá? E aí eu vou contar um pouquinho de história aqui, só para vocês saberem o seguinte. Quem inventou o teste de significância foi o Fisher, tá? Ronald Fisher, tá? O Ronald Fisher, o que ele descobriu? Ele criou o tal do nível descritivo amostral, que é o pai do p-valor, tá? O que era o nível descritivo amostral? Ele conseguia pegar e avaliar uma hipótese desse tipo aqui, a média é 4, ele ia lá e pensava isso aqui, ó. Se a média fosse 4, o valor amostral do x barra não deveria ter dado 2, deveria ter dado, essa é a estatística de teste, deveria ter dado um número mais perto de 0, algo entre menos 164 e 164, então eu não vou acreditar muito nessa minha hipótese de que a média é 4. Ele criou um negócio assim, a ideia da significância, tá? Só que depois dele apareceu o Pearson, o filho do Carl Pearson, tá? Que era o Egon Pearson, tá? E o Neyman, dois caras jovens, né? Que criaram o teste de hipótese. Eles juntaram a ideia do nível descritivo amostral, do teste de significância do Fisher, e criaram essa figura de colocar uma outra hipótese aqui. E aí falaram do erro tipo 1, erro tipo 2 e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, o Fisher foi contra isso aqui quando surgiu, tá? Mas, enfim, é só porque eles brigavam, isso não foi um consenso. Então, quem criou a ideia do p-valor, na verdade,
e que usava os 5%, não foram os caras que criaram o teste de hipótese. E é até por isso que até hoje se usa os 5%, e as pessoas não sabem muito bem por quê, e vem do Fisher, e não dos caras que criaram o teste de hipótese. Bom, dito isso, tá? É só para falar que tudo surgiu de avaliar evidências associadas ao H0. A gente sempre olha o H0, nada de evidência de H1, tá? Que mais em relação à história? Se você olhar o artigo original que criou o teste de hipótese, não existia esse papo de rejeito e não rejeito, tá? O que existia era aceito ou rejeito. Aceito ou rejeito, tá? Então, era uma questão claramente de saber se você quer ficar com esse μ igual a 4 ou se você não quer ficar com μ igual a 4. Mas como existia essa questão aqui, ó, de que quando você rejeitava ele, isso tinha um embasamento forte dos dados. E quando você aceitava, você não tinha esse embasamento, isso começou a gerar muita confusão e as pessoas começaram a evitar o uso do termo aceito, porque dava a impressão que ele tinha a mesma força do rejeito. Então criou-se a expressão não rejeito. Então de anos mais para cá, né, foi banido dos livros ficar falando de aceito. Mas existe o aceito. Originalmente foi falado aceito, tá? E é uma questão realmente de linguajar. É como se fosse assim, eu chego para você e falo, você quer almoçar macarrão? Certo? E aí você chega e fala assim, não, eu não quero almoçar macarrão. Se você falar isso e eu trazer macarrão para você, eu estou querendo briga com você, porque eu tenho evidência de que você não quer macarrão, certo? A evidência estatística está ali no dado. Agora, se eu chego para você e falo assim, você quer macarrão? E você fala assim, olha, eu não rejeitaria um macarrão, certo? Você não está dizendo que você quer um macarrão, você só está dizendo que você, se vier, você aceita, entende? É diferente o peso que você tem nessas duas coisas, tá? Então eu já vi pessoas, inclusive, usarem a expressão, usarem as palavras deve e pode, tá? O que é o deve e pode? Vamos olhar para cá. Se você rejeita H0, você poderia dizer algo do tipo, a média deve ser maior do que 4. O que é deve ser maior que 4? É uma palavra que dá uma ideia de que você realmente está acreditando que a média é maior do que 4. A média deve ser maior do que 4. E quando você não rejeita H0, você usaria a palavra pode, que seria, olha, a média pode ser que seja 4. Pode ser que seja. Eu não estou dizendo que eu acredito que seja 4, estou dizendo que pode ser que seja. Entendeu? Aquele cara pode ser que seja inocente. É diferente de falar esse cara deve ser culpado. Tá? Ou falar esse cara deve ser inocente. É muito mais forte você usar o deve do que o pode. Então, eu já vi um trabalho há muitos anos atrás que falava disso, de usar as palavras pode e deve, mas ninguém usa, tá? E acabou que virou essa questão aí que vocês estão discutindo comigo aqui agora, tá? Então, por que eu questionei a frase da Roberta? Porque a Roberta disse assim, logo eu não tenho evidência. Não. Se você rejeitou H0, você vai usar a palavra tem evidência. Se você não rejeitou H0, aí sim você vai falar não tem evidência. E sempre evidência do quê? Ou sempre evidência de que H0 é verdadeira ou falsa, né? Então, no caso, evidência de que ela é falsa, você vai falar. Então, se você rejeitou H0, tenho evidências de que H0 é falsa. Se você não rejeitou H0, não tenho evidências de que H0 é falsa. Se você falar assim, você vai estar falando correto. Tem outras maneiras de falar? Pode ter, mas essas estão corretas, que eu estou falando agora. Ok? Entenderam? Entendi. Tá, a gente gastou quase uma boa parte da aula, mas é muito importante entender isso, tá? Mas uma coisa que a gente sabe que sempre tem uma margem de erro. Então, eu acho isso meio, sei lá, você vai falar que pode ser com mais convicção, sabendo que você tem um nível de significância lá de tanto, ou, enfim, uma confiança de tanto. Eu entendi o seu ponto. Eu entendi. Só que o ponto é o seguinte. Em relação a esse ponto que você está falando, a gente deve evitar as palavras
são. Você não deve dizer, logo, a média é maior do que 4, porque tem uma incerteza associada. Tá? Você já viu, vocês aprenderam teste de normalidade, certo? Sim. Lá em inferência 2. Não sei se vocês se deram conta disso, mas quem era a hipótese nula do teste de normalidade? Não é normal. Não traz. Não. A hipótese nula do teste de normalidade era os dados têm distribuição normal. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa era os dados não têm distribuição normal. Então funciona mais ou menos assim. Você, como estatístico, sempre vai querer rejeitar H0. Por quê? Porque quando você rejeita H0 é quando você consegue fazer afirmações com evidência estatística. Certo? Você refutou uma hipótese com evidência estatística. Isso é o nosso sonho quando você está trabalhando como estatístico. Tá? Agora, para teste de normalidade é o oposto. O seu sonho é não rejeitar H0. Por quê? Por que você testa a normalidade? Porque você quer usar um modelo normal. E os seus dados insistem em não ser normais. Então, o que você faz? Você vai testar. Será que eu posso considerar meus dados normais? E você bota como uma hipótese nula, meus dados têm distribuição normal. Se você rejeitar H0, você fica extremamente triste num teste de normalidade. Por quê? Porque você não vai poder usar todos os testes que você aprendeu que são baseados na distribuição normal. Então, num teste de normalidade, o seu sonho é não rejeitar H0. E aí um ponto importante da subjetividade que eu toda hora lembro vocês. Quando os dados passam no teste de normalidade, às vezes você vê, olhem, reparem isso nas defesas de TCC, às vezes acontece. Os alunos falam assim, eu fiz um teste de normalidade e meus dados são normais. Isso já é um erro absurdo, porque a pessoa está falando esse ponto que você comentou, Camila. Você não pode dizer que os dados são normais. A gente nunca faz afirmações desse tipo, como estatístico. A gente fala só, eu tenho evidência de que tem chance de ser, eu nunca digo que as coisas são. Ok? Então você não pode dizer, meus dados são normais. Não, você não sabe. Agora, mas você também não poderia rejeitar. Não, mas vamos lá. Antes de chegar nisso, quando o aluno fala assim, os meus dados passaram no teste de normalidade, o que ele tem que dizer? Eu não tenho nenhuma evidência contra a normalidade. Logo, vou supor distribuição normal, porque eu não tenho nada contra. Eu não provei que eles são normais, mas eu não achei nenhuma evidência de que eles eram tão longe, tão distantes assim da normalidade. É mais ou menos isso que você vai falar. Por isso você vai usar um modelo supondo distribuição normal. Tá? Ok? Tá. Uhum. Então, assim, é uma coisa que depois, mais para frente, vocês acabam esquecendo, tá? Que teste de normalidade é o oposto dos outros. É o teste que você fica com H0, sem evidência estatística, na verdade. É uma evidência... eu não vou dizer que é totalmente sem evidência, porque você fez um teste de hipótese. Então, assim, existe um procedimento estatístico da qual ele passou, ok? É quase como dizer assim, eu fui inocentado num julgamento, tá? Você passou por um julgamento, você não provou que é inocente, mas você tem a seu favor que tentaram te provar que você era culpado, tentaram provar que você era culpado e não acharam nada. Então, aquele teste não conseguiu te pegar. Vocês já viram outra coisa interessante? Se você fizer 3 testes de normalidade nos seus dados e 2 testes você não rejeita a normalidade, mas num você rejeita, o que você tem que concluir? Você fez 3 testes de normalidade. Você fez Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov e o teste de White, que tem lá. Fez 3. Tá? E aí, Kolmogorov, Smirnov, você... Oi? Confio no KS. Tá, só que assim, o KS é menos poderoso do que o Shapiro, tá? Logo, a probabilidade de eu descartar a normalidade é menor. Sim, exatamente. Mas o problema é justamente esse. Se você fez 3 testes, tá? E 2 deles você não rejeitou H0 e 1 você rejeitou, você vai acreditar no que rejeitou. É como se fosse assim, eu tô lá no julgamento, vem a primeira prova contra mim. Passei na prova.
o júri não acreditou que eu sou culpado. Veio a segunda prova, não conseguiram me pegar. Aí vem a terceira prova, é o teste mais poderoso de todos. Qual é? Teste de DNA. Me pegaram. Eu sou culpado. Não interessa que eu fui aprovado em 10 testes antes. Se eu fui pego no teste do DNA, no mais poderoso de todos, eu sou culpado. Eu vou ser considerado culpado. É a mesma coisa no teste de hipótese. Se você fizer 3 testes e o mais poderoso de todos te pegar, não interessa que você passou nos menos poderosos. Tá? Então, Shapiro-Wilk é mais poderoso que Kolmogorov-Smirnov. Então, até uma sugestão, né? Sabe aquela coisa de como mentir com estatística, né? Se você não está afim de ser pego, se você está afim de usar a distribuição normal, você pode chegar e falar, eu fiz aqui o teste de Kolmogorov-Smirnov, não encontrei evidências contra, logo, não rejeitei a hipótese nula, vou assumir que meus dados podem ser modelados com uma distribuição normal. Aí eu vou perguntar, por que você não usou Shapiro-Wilk? Você fala, porque eu fiquei com medo, porque ele era mais poderoso, vai que ele descobria que meus dados não eram normais. Você não é obrigado a fazer 2 testes, você só precisa fazer 1, certo? Mas essa é a ideia. Ok? Se for só para passar de matéria, a gente pode fazer essas coisas, né? Fazer um relatóriozinho assim. Pode. Tá? Inclusive, assim, se amanhã... que nem vi o outro teste. Exatamente. Se amanhã alguém descobrir um teste de normalidade que é mais poderoso, muito mais poderoso que o Shapiro-Wilk, então o que pode acontecer é você usar o Shapiro-Wilk e alguém falar, por que você não usou aquele teste mais poderoso? Deixa eu testar para ver. Aí se ele testa e vê que rejeitou a normalidade, você teoricamente não poderia usar um modelo normal. Tá? Bom, feito toda essa introdução, agora eu vou falar do Bayesiano. Tá? Então, tudo bem até aqui? Até agora não tem nenhum Papai Noel morto, porque eu só estou revisando inferência. Tá? Ok? Então vamos lá. Inferência bayesiana funciona mais ou menos assim. Você tem hipóteses. Espera aí. Eu já estou me irritando com isso aqui. Hipóteses. Você pode colocar a média é 4. Aí você pode colocar H1. A média é 6. E você pode colocar aqui H2. Até para vocês não ficarem reclamando, que eu não vou chegar de sola, eu vou botar uma que vocês tinham comentado. Vou colocar assim, ó. De 0... Espera aí, gente. Desculpem, tá? Tá horrível isso aqui. De 0 a 4. A minha segunda hipótese vai ser média maior ou igual a 4. Eita. E a minha terceira vai ser mi menor ou igual a 0. Na inferência bayesiana, eu posso testar quantas hipóteses eu quiser. Tá? Eu posso testar isso aqui. Eu posso testar com esse menor igual estando onde eu quiser. Tá? E como que vai funcionar isso aqui? Você vai calcular a probabilidade de cada uma dessas hipóteses ser verdadeira. Eu vou usar uma notação aqui assim. Ó. Você vai fazer P de H0. Você vai fazer, eu chamei de 0, 1 e 2. Isso, 0, 1 e 2. Você vai ter a P de H1 e você vai ter a P de H2. O que significa isso aqui? Probabilidade de H0 ser verdade, probabilidade de H1 ser verdade, probabilidade de H2 ser verdade. Qual delas você vai escolher? Oi, diga. Não, só uma dúvida. Eu poderia ter criado, por exemplo, hipóteses que têm intervalos não disjuntos? Não, essa é uma exigência que vai ser igual tanto na inferência clássica quanto na inferência bayesiana. Você precisa que elas sejam excludentes. Tá. Elas podem até não ser exaustivas. Você pode ter uma outra hipótese, né, que não necessariamente
faça com que a união das duas dê o ômega, dê tudo, né? Mas você precisa que elas sejam excludentes, sim. Tá? O ponto é o seguinte, essas 3 hipóteses aqui, qual que eu vou acreditar que é a verdade? A que tiver maior probabilidade? A que tiver maior probabilidade. Se for sem amostra, eu vou acreditar na minha a priori. Essas probabilidades vão ser calculadas em cima da a priori. Se eu tiver dados, elas vão ser calculadas em cima da posteriori. E acabou. É isso que é teste de hipótese Bayesiana. Tá? Então tem alguns pequenos... Oi? A maior parte foi a gente lembrando. Sim. Tá? Tem alguns detalhes, tem alguns nomes que eu vou chamar aqui, vai aparecer o famoso fator de Bayes, que são coisas para tentar fazer isso aqui ficar o mais clássico possível. Tá? Então vocês vão aprender um procedimento. Qual vai ser a maior dificuldade aqui na inferência Bayesiana, na parte de teste de hipótese? É um procedimento que foi criado pelo Jeffreys, tá? Para fazer um teste que é mais ou menos uma ideia parecida com o teste da razão de verossimilhança clássico. Vai ser a parte mais difícil que eu vou explicar na semana que vem. Tá? A parte mais fácil, que é baseada nisso aqui, calcular essas probabilidades aqui, tá? A gente vai aplicar direto esse conceito aqui. Tá? Agora é o seguinte, eu vou falar de um ponto que não funciona bem nem na inferência clássica e nem na inferência bayesiana, tá? E que é muito utilizado na inferência clássica e é por isso até que o Jeffreys criou o procedimento que eu vou ensinar na semana que vem. Então é o último detalhe que está faltando na inferência clássica, né? Que eu tenho que comparar aqui. Vocês estão vendo que essas hipóteses que eu coloquei aqui são todas hipóteses compostas. Porque a média aqui pode assumir infinitos valores. Aqui a média pode assumir infinitos valores, aqui a média pode assumir infinitos valores. Tá? Mas existe um teste de hipótese que é meio esquisito, que é quando você compara uma hipótese simples com uma hipótese composta. Vocês veem isso o tempo todo na inferência clássica. Então, eu vou subir aqui, vamos para a inferência clássica. Esse caso aqui, ó. Vocês já viram testes que são igual a 4 e diferente de 4, certo? Certo. E o que vocês acham no mundo real, assim? Vamos pensar no mundo real. Tem sentido você testar um valor contra todos os outros valores possíveis? É possível esse valor vencer? Você encontrar alguma evidência? Vamos dizer assim, é difícil você não encontrar, tá muita negação, né? Não vou falar dupla negação. O que vocês acham? É possível você conseguir não rejeitar a hipótese nula se você tiver uma amostra grande? Vocês já viram essa análise? Por exemplo, a altura média da minha turma de Bayesiana. Tá? Vamos assumir que a minha turma de Bayesiana tem a média de altura, eu não sei a altura de vocês, mas... É difícil fazer esse exemplo no virtual, né? Você nunca viu a gente. Pois é, né? Mas, não, eu já vi, né? Mas nem alguns. Vou lembrar todo mundo. Mas, sei lá, vamos chutar que tem aqui uma média de 1,65, tá? Pode ser que seja menos, mas eu vou chutar 1,65 de média, tá? Vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenho uma precisão absurda. Imagina que eu quero testar se a média é 1,65. Vamos imaginar agora que ao invés de ser... meu exemplo não foi bom porque a população é muito pequena, né? Vocês estão uma turma muito pequenininha. É mais fácil eu pensar... sobre uma população grande, mas, tipo, somos 11. Não vai dar. Vou pensar então na China, tá? Vamos pensar na China. Imagina que estamos na China. Pensa na turma de probabilidade 2. Oi? Pensa na turma de probabilidade 2. Isso, mas ainda assim, né, não é tão grande, né, a ponto de afetar aqui, mas imagine uma turma muito grande, tá? Com milhares e milhares de pessoas, tá? E aí você quer testar se a média é exatamente 1,65, 1,65 m, tá? O que vai acontecer se você fizer um teste de hipótese igualzinho esse daqui, tá?
você vai ter μ igual a 1,65 e embaixo μ diferente de 1,65, certo? Você vai usar o famoso x barra. Você vai colocar ele aqui e vai usar essa estatística de teste aqui, ó, tá? Aí você vai ter o seguinte, o x barra, vamos imaginar que a média amostral deu 1,65,01 m. Tá? Deu 1,6501. É bem próximo de 1,65, certo? Mas o que vai acontecer? Como você tem esse raiz de n aqui, ó, vocês sabem que esse raiz de n, como ele está dividindo aqui embaixo, é como se ele estivesse multiplicando aqui em cima, certo? Ok? Ok. Ok. O que acontece se esse n vai para mais infinito? O que vai acontecer com esse t aqui? Se esse cara aqui cresce muito, o numerador vai crescer muito, exceto num caso. Se o x barra der exatamente igual a 165, o t inteiro vai dar zero. Certo? Todo mundo está enxergando isso? Sim. Se o x barra der exatamente... se o x barra der exatamente 165, o t é zero. Mas se a minha amostra for uma amostra de 1 milhão de pessoas, e o meu x barra não for exatamente igual, mas eu estou falando exatamente, é o mesmo número, não é próximo não. O mesmo número. O que vai acontecer é que vai ficar um número pequenininho aqui em cima, vezes um número muito grande. E o que vai acontecer é que esse t vai dar um número grande. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Teste de hipótese sempre rejeita hipótese simples quando você tem amostras grandes. Vocês já ouviram isso? Já ouvi isso, mas vamos pensar aqui num pacote de arroz. Se a gente quer testar se eles estão com 1 quilo, eu acho pouco provável, como uma amostra gigantesca, a gente rejeite que eles estão com 1 quilo. Se você pegar uma amostra muito, muito, muito grande, você vai rejeitar. Tá? Por quê? Porque 1 quilo é diferente de 1,0000001 quilo. Entende? É muito improvável que a sua média amostral dê exatamente... Mas quando a gente diz que é 1 quilo, a gente faz um intervalinho ali para ele. Então tem que cair dentro daquele intervalinho. Então se for 0,000001, vai estar no intervalinho. Então esse é o ponto. O que eu estou dizendo é, hipóteses desse tipo, inclusive esse que está aqui, ó, são hipóteses que não têm muito sentido no mundo real. Porque o número 4 está em H0. Mas o número 4,00000000001 não está em H0. Está em H1. Entendeu? Uhum. Então, o ponto é, quando você está fazendo uma comparação entre um ponto e um intervalo, esse ponto vai perder sempre, se você tiver a amostra grande. Aí uma outra evidência disso. Alguém aqui já fez algum trabalho na ENS usando dados da PNAD? Usando dados do censo. Dados da PNAD do censo, né? Aquela de 2010, que é uma amostra gigantesca, né? Alguém já viu isso? Já usou? A gente fez no trabalho de modelo de dados do censo. Tá. Quando você pega a amostra da PNAD, tá? Se você quiser pegar alguma estimativa de algum parâmetro, do tipo a média do rendimento dos brasileiros, é uma amostra tão grande, tão grande, tá? Que você vai ver lá as margens de erro dela, é mínimo, é zero aquele troço. É muito pequeno. Qualquer modelo estatístico, se você for fazer uma regressão usando dados da PNAD, se você... Tá, tem a questão do peso, enfim, mas eu estou querendo dizer uma amostra do tamanho da PNAD, você encontra evidência de tudo. Qualquer variável que você colocar no seu modelo vai dar que é significativa. Qualquer coisa. Isso é uma coisa conhecida. Por quê? Porque o N é grande. Tá? Então, esse é um ponto que testes desse tipo aqui, ó, eles funcionam bem
tá? Quando a amostra não é tão grande. Se a amostra for grande demais, dá ruim, tá? E aí agora eu vou aqui embaixo para falar por que que isso também acontece na inferência bayesiana, tá? Vamos pensar em priori mesmo, tá? Vamos imaginar que esse mi aqui é meu parâmetro, eu sou bayesiano, eu vou colocar uma priori para ele. E boto uma priori normal, certo? Botei uma priori normal. Vocês concordam que a probabilidade numa normal de eu ter um número entre 0 e 4 é uma integral? É uma integral de uma normal indo do 0 ao 4. Vai depender da minha priori, mas é uma integral. Aqui, probabilidade da média ser maior ou igual a 4. É a integral de 4 a mais infinito de uma normal. E aqui, probabilidade da média ser menor ou igual a 0. Também, vou pegar a minha normal da priori e vou integrar de menos infinito a 0. Agora, o que acontece se a gente tiver algo assim? Espera aí, que não é igual, é 2 pontos. Se você tiver média igual a 0 e um H1, média maior do que 0, o que vai acontecer aqui? Imagina que a priori da média é normal. Qual é a probabilidade de H0 ser verdadeira? Qual é a probabilidade da média ser 0, se a média tem distribuição normal? É zero. Porque pontual. É 0. Por que é 0? Porque numa distribuição contínua, a probabilidade de qualquer ponto é 0. Não importa o que eu coloque aqui, é 0. H0 não é verdade, tem 0. A probabilidade dela ser verdadeira é 0. Ok? E se eu fizesse uma comparação desse tipo aqui, ó, H1 teria probabilidade 1 e H0 teria probabilidade 0. Seria isso que eu teria. Então, esse tipo de teste aqui, ó, é o teste que não funciona na inferência bayesiana diretamente. Tá? Não funciona diretamente. E existe o teste de Jeffreys que lida com isso. Na inferência clássica, isso aqui funciona bem para amostras que não sejam tendendo a mais infinito. Se a amostra tender a mais infinito, isso aqui não dá certo. Ok? Então, esse aqui seria o maior porém, né, que a gente tem. Como que você pode resolver isso? Fazer o que a Camila falou agora há pouco. Ah, mas não é bem 1 quilo de arroz, né, de feijão. Tem uma margenzinha. Você pode colocar uma margenzinha aqui. Se você colocar uma margenzinha aqui, resolveu o problema. É uma opção. Tá? Mas eu vou deixar esse problema aqui para a semana que vem. Eu vou focar aqui num exemplo aqui. Eu vou, aliás, pegar os slides pela primeira vez, né? Porque a gente estava revisando. E agora eu vou pegar os slides. Oi. Olha eu aqui de novo, inconformado. Diga. O que acontece? O meu ponto lá do intervalinho, de não sei o que, é que quando a gente vai falar, para a gente rejeitar, tem uma regiãozinha ali que tem que cair dentro daquilo ali pra gente rejeitar. Eu lembro que a gente encontrava, tipo, sei lá, um C, que se tivesse dentro daquilo ali, a gente não rejeitava. Então, tipo, acaba que esse ponto não é só um ponto. Entendeu? Ok, mas quando você vai fazer isso é se você já planeja o seu teste com um tamanho de amostra fixo. Né? Se você já vai criar o seu teste com um tamanho de amostra fixo e vai criar a região de rejeição. Sim, isso pode. A maneira que eu apresentei o teste de hipótese ali é uma maneira em que a minha região está sempre na minha estatística padronizada. Né? Eu pego a estatística, padronizo e comparo com a normal padrão. Mas eu poderia fazer um teste de hipótese que pega a estatística e se cair na região de rejeição o valor da estatística, aí, sem padronizar, né, você já teria a decisão. Se fizer dessa forma que você está falando, e você já souber a priori que o tamanho da amostra é gigantesco, o que vai acontecer, você vai ter uma regiãozinha, mas ela vai ser tão pequena que ela vai ser 1 quilo mais ou menos um epsilon lá de cálculo, entende? Uhum. Ela é muito pequena. E aí, quando você for calcular a média amostral, ela não vai cair nessa rejeição, nessa área. Nessa pequena regiãozinha que você está falando, não vai cair ali dentro.
Porque essa região vai ser muito pequenininha porque ela depende de N. Entendeu? É o N que é o problema. É equivalente uma forma ou outra. É a mesma coisa o intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança é x barra mais ou menos 1,96 sigma sobre raiz de N. Como tem um raiz de N na história, ali embaixo, o seu intervalo de confiança vai ser x barra mais ou menos um epsilon. Entende? Essa hipótese tem uma relação com o intervalo de confiança. Vocês lembram disso? Uhum. Então, sei lá, se você fizer x barra mais ou menos um valor tão pequenininho que é um epsilon, tá? Aí o seu x barra deu 1 quilo, deu isso aqui, ó. Deu um valor assim. Tá? E esse epsilon aqui é muito pequenininho. Muito, muito, muito pequenininho. A sua margem de erro, quando você subtrair epsilon, continua sendo maior do que 1. Então, você rejeita a hipótese que é 1. É tipo isso. Tá? Não vai... O x barra, que é esse 1 quilo, vírgula alguma coisa, menos epsilon, continua sendo maior, isso vai ser maior do que 1 quilo. Mesmo que você subtraia o epsilon. Então, você vai rejeitar de qualquer forma. Tá? Porque o epsilon depende de n. Ok? Mas o mais importante até agora do que a gente viu aqui, que vocês têm que ter em mente, é a interpretação da evidência ou não, tá? A questão de tem evidência ou não tem evidência, isso é importante saber. Tá. Então, vamos lá. Isso aqui é o nosso último slide, o último conjunto de slides antes do MCMC, tá? Então, eu vou... O comecinho dele aqui, deixa eu ver, tem um tempinho. Eu vou apresentar algumas coisas que vocês já vão saber, porque eu já dei uma ideia no quadro, tá? Então, vamos lá. Testes de hipótese Bayesiana, né? O problema de decidir sobre qual hipótese aceitar é simples. Se você quer comparar as hipóteses H1, H2 até HK, tá? Você simplesmente pode pegar as probabilidades das hipóteses a posteriori, né? E comparar elas, tá? Esse problema também se encaixa num problema de decisão. Eu vou dar um exemplo mais para frente sobre isso, tá? Lembra aquela ideia lá do Bob, com a Nicole, aquela coisa toda? Aquilo também tem a ver com perdas, né? Porque, teoricamente, o fato de você ter perdas envolvidas deveria afetar a sua vontade de rejeitar ou não rejeitar uma hipótese, tá? Tem essa discussão também. Mas eu não vou falar agora por enquanto. Bom, teste de hipótese Bayesiana. Então, se você pensar em duas hipóteses para poder comparar lá com o clássico, você vai testar um H0, que é θ pertence a um intervalo, que eu vou chamar aqui de θ maiúsculo 0, contra H1, que é θ pertence a um outro intervalo de valores, né, de θ, que eu vou chamar aqui de θ maiúsculo 1. Tá? Vou testar esses dois aqui. Para esse teste, basta eu examinar as probabilidades a posteriori. Probabilidade de H0 dado x e probabilidade de H1 dado x. É basicamente isso o que a gente faz. Aí aqui, ó, olha um comentário importante aqui, tá? O que vocês acham? Imagina que você calcula a probabilidade de H0 ser verdadeira e dá 0,55. Isso significa que ela é verdadeira? Significa que tem probabilidade 0,55 de ser verdadeira. É uma probabilidade maior, certo? Mas se você viu que deu 0,55, a decisão lógica seria, entre as duas, ficar com H0. Mas você vai se sentir tranquilo? Aí depende da situação. Se for, Então, por exemplo, tomar a vacina, não. Amanhã alguém fala para você assim, cara, você estava errado. A verdadeira era H1. Você vai ficar, tô chocada? Você vai fazer igual lá a novela lá do Rio e Dados? Não. Não, você vai dizer assim, poxa, bem que eu já imaginava, né? Porque tinha 0,45 de probabilidade de eu estar errado. Ok? Então, quando tem esse maior aqui, né? Eu estou dizendo que quando H0 é muito maior do que H1, eu acabo ficando com H0 tendo mais confiança. Certo? Então, tem essa questão também. Não basta ser maior. Ser maior, eu já sei qual que eu vou escolher.
Mas a minha confiança em relação à minha decisão, se foi uma decisão boa ou não, são outros 500. Vai depender das minhas perdas. Tá? Então vira um problema de decisão. Exatamente como naquela questão lá do Bob. Né? O Bob, lembra, a gente fez casos aqui. O Bob tinha uma probabilidade da Nicole estar interessada nele, tinha um caso que passava de 0,5, ia para 0,6. E ainda assim, dependendo das perdas que você coloca, o Bob pode tanto decidir falar com ela, quanto não decidir. Vai depender do quanto ele tem a perder caso esteja errado. Certo? É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, tenham na cabeça isso. Ser maior é a que a gente prefere. Mas dizer que ela é a nossa melhor decisão são outros 500. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Como que você encontra essa probabilidade a posteriori? Probabilidade de H0 dado X e de H1 dado X. Tá? Então, pensando no teorema de Bayes, né? Probabilidade de H0 dado X é proporcional à probabilidade de X dado H0 vezes P de H0. A mesma coisa o do H1, certo? Agora me digam aqui, vocês estão vendo que tem esse proporcional, né? Se eu não quisesse usar o proporcional, eu quisesse botar igual, o que falta no denominador dessa primeira expressão aqui? Se eu não quisesse o proporcional... Oi? P de X, vocês entenderam? Se eu não quisesse botar o proporcional, quisesse botar igual, teria que dividir por P de X. Né? P de A dado B é P de A inter B sobre P de B. Então, falta o P de X embaixo. E olha aí na de baixo. Nessa aqui, de P de H1 dado X, o que está faltando aqui embaixo? P de X também. P de X também. Eu não sei quem é, mas está aqui embaixo. Vocês concordam que se eu dividir uma pela outra, olha que está aqui embaixo. Se eu dividir a de cima pela de baixo, eu vou estar dividindo o P de X de cima com o P de X de baixo. Ele vai se anular. E aí eu vou ter o quê? Uma igualdade, e não mais proporcional. Todo mundo entendeu? Sim. Então, isso aqui é que vocês têm que guardar. Ó, essa expressão que está aqui. Ó. Aqui tem 3 coisas, tem 3 nomes que a gente vai dar aqui. Tá? Primeiro, essa razão aqui, ó, tá? São as chances de H0 contra H1. A razão de probabilidades de H0 ser verdadeira e embaixo de H1 ser verdadeira, eu estou dividindo 2 probabilidades. É a razão, né, entre essas duas... Desculpa, a razão entre essas 2 probabilidades vai me dar a chance de H0 contra H1. Tá? O que é isso daqui? Ó? Isso aqui é a chance a posteriori. O que é essa primeira parte aqui, essa primeira razão que está aqui? É a minha chance a priori de H0 ser verdadeira contra H1. E o que está aqui, ó, é o que a gente vai chamar de fator de Bayes, tá? Que vai ter uma interpretação parecida com razão de verossimilhança, mas por enquanto ele não é tão importante. Tá? A gente vai focar nessa daqui, ó, nessa razão aqui. Ok? Lembram de chance? Aquela ideia de chance? Se você tiver um dado, né? Qual é a probabilidade de sair a face 6 num dado? 1/6, num dado honesto. E qual é a chance de sair o 6 num dado honesto? É 1/5. É 1 para 5. E aí a gente fala 1/5, né? Mas é como se fosse 1 para 5. Eu tenho 1 a favor e 5 contra. É mais ou menos o que está aqui. Tá? É a chance de H0, é a razão das probabilidades. Pode dar maior que 1 isso aqui. Tá? Uma coisa que vocês também têm que perceber é que na inferência bayesiana não faz diferença nenhuma quem é H0 e quem é H1. Na inferência clássica faz toda a diferença quem é H0 e quem é H1. Porque é o H0 que é testado. O H1 não é testado. Tá? Enquanto que aqui na inferência bayesiana eu vou calcular a probabilidade do H0 e do H1 e vou dividir. Não importa se eu chamei o H0 de uma coisa ou se eu chamei o H0 de outra coisa. Tá? Dá no mesmo. Ok? Aí aqui, ó, tem o que eu acabei de dizer, né? A razão
entre P de H0 e P de H1 é chamado de chances relativas a priori entre H0 e H1. E essa outra aqui é chance relativa a posteriori entre H0 e H1. Exatamente o que eu tinha falado do slide anterior. Tá? Uma chance muito maior do que 1 é um indicativo de que as evidências favorecem H0 em relação a H1. Uma chance muito menor do que 1, próxima de 0, é um indicativo de que as evidências favorecem H1 em relação a H0. Tá? Dá no mesmo. Só que um vai dar um número grande, o outro vai dar um número pequeno. Depende do que você colocou no numerador e o que você colocou no denominador. E aquela última parcela que eu tinha dito é chamado de fator de Bayes. Tá? E aí vai ser chamado isso aqui, ó, FB, H0, H1. Aí quem está em cima é o H0, né? E quem está embaixo ali, o H1. Então, sempre vai botar desse jeito aqui. Fator de Bayes H0, H1 é porque está dividindo P de X dado H0 por P de X dado H1. Não se preocupem com ele, tá? Eu vou deixar para falar dele mais para frente. Eu quero fazer esse exemplo aqui. Oi, diga. A gente faz essa razão mesmo que a gente tenha mais do que duas hipóteses ou não? Não. Sim, só que aí você vai ter a chance de uma em relação à outra. Você vai comparar sempre duas, né? Para fazer desse jeito aqui. Mas não precisa, você não precisa. Porque, no fundo, o que interessa é qual é maior. E o quanto ela é maior. Essa divisão que é feita aqui para duas hipóteses, tá? Vai ser útil para aquele teste que eu falei para vocês, que é a hipótese simples contra a hipótese composta, para ficar parecido com o teste... Isso, com o clássico. Tá? Que é a ideia do teste de Jeffreys. Bom? Por isso que eu não vou agora ligar muito para isso aqui. Eu quero fazer com vocês esse exemplo aqui, e vai ser o nosso exemplo de hoje aqui, a gente para aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui, eu vou fazer no R, no quadro, a gente faz aqui, tá? Suponha que eu tenho uma amostra aleatória, né, dado uma normal, num modelo lá, X dado μ é uma normal μ sigma 2 com sigma 2 conhecido. E eu quero testar aquelas hipóteses ali, ó, média menor ou igual a μ0 e média maior que μ0. Tá? Então, eu vou colocar no quadro esse exemplo. Então, tá aqui um exemplo do slide. A gente tem que as minhas observações são normais μ sigma 2. E a gente tem as seguintes hipóteses. A gente tem uma amostra de tamanho n, né? E a minha hipótese nula é média... Começou, gente. Média menor ou igual a μ0. Já tem um número aqui, ó. O μ0 é 100, tá? Então, eu vou colocar já ele lá. Média menor ou igual a 100. E o H1 é média maior do que 100. Certo? Foi colocado uma a priori. Tem mais informações, né? Vamos colocar lá. Tem N é quanto? 4 observações. Então, eu tenho 4 observações. Além disso, a gente tem que a média amostral foi 106. Então, X barra foi 106. O que mais? Sigma 2 é 400. É conhecido, tá? Então, sigma 2 é a variância da população. É 400, quer dizer que o desvio padrão é 20. E a última coisa é o μ0 100, né? Então, eu vou colocar aqui. Já estava lá na hipótese, mas vou colocar aqui. Com isso aqui, já dá para fazer um teste clássico. Tá? Já dá para fazer um teste clássico aqui. Mas eu vou fazer Bayesiano. Então, para fazer Bayesiano, eu tenho que ter a minha a priori. Quem é a minha a priori aqui? Está em algum lugar. Está ali, ó. Priori conjugada. Quem é a priori conjugada da média aqui? Normal. Normal. Certo? A conjugada da média da normal é uma normal. Então, vai ser uma normal com que média? Olha só. A priori, eu vou colocar o da hipótese H0. Eu vou colocar aqui, da minha hipótese H0, a minha média da minha a priori.
Então, eu estou dizendo que a priori, eu acho que a minha média tem uma distribuição normal com média 100 e variância 400. 400 de novo. Então, ficou isso aqui. Ó. Essa é a minha crença a priori. Certo? E ele está pedindo, teste aquelas hipóteses ali. Ok? Todo mundo entendeu? É para testar essas hipóteses aqui. Dei uma olhada assim, só de cabeça, né? O x barra deu 106. 106 está de que lado aqui? Está favorecendo a H0 ou H1? Está em qual lado? H1. H1, né? Isso é outra coisa também para você saber na inferência clássica, né? Se você tiver esse teste de hipótese aqui e seu x barra deu 99, nem faz a conta. Você já sabe que não vai rejeitar H0. Não interessa o nível de significância que você usar. Se o x barra já estiver aqui, esquece. Nem faz a conta. Tá bom? Esse é um outro Se barra comentário. já tiver em H1 e H0? Não. Se ele estiver em H0, né? Porque você quer testar se a média é menor que 100. Aí você pega uma amostra e a média amostral dá menor do que 100. É impossível você encontrar evidências de que a média é maior do que 100, né? Tipo, alguma coisa relacionada à média ser grande, se você já está encontrando um valor amostral menor do que o da sua hipótese. Entendeu? Isso nunca vai acontecer. Tá? Então, é só isso, assim, para lembrar que se o x barra estiver no intervalo do H0, nem faça o teste. Mas aqui não foi o caso, deu 106, né? Então, a média amostral deu maior do que 6, está aqui na hipótese alternativa. Então, pode ser que isso seja algo realmente relevante que me faça rejeitar H0, né? A diferença é que no mundo bayesiano não tem essa preocupação de rejeito ou não rejeito, eu simplesmente vou ver qual das duas hipóteses é a mais provável. Tá? Então, vamos ver lá. Item A. Calcule as probabilidades a priori de H0 e H1 e a chance a priori de H1 em relação a H0. Então, vamos lá. O que ele quer que a gente faça? Então, vamos botar aqui item A. Ele quer o P, eu vou colocar com letra minúscula, só porque é uma anotação desse contexto aqui, mas teoricamente é a probabilidade, né? Não vou fazer isso. Vamos ver o que é o certo. Vamos fazer isso. P de H0. E embaixo, P de H1. Tá? O que é P de H0? H0 é média menor igual a 100. Então, isso aqui é probabilidade da média ser menor ou igual a 100. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá... Aliás, eu preciso... Né? Vamos olhar aqui. A distribuição da média já é centrada no 100, né? Isso. Vamos lá. Nessa normal aqui, qual é a probabilidade do μ ser menor do que 100? Meio. Então, já acabou aqui, né? 0,5. E aqui, de H1 vai ser quanto, então? Meio também. Tem que ser o complementar, né? Porque nesse caso as hipóteses são complementares. Tem que ser meio. Então, essa a priori que eu coloquei, ela não está me dando nada, ela não me diz, eu continuo na dúvida. Os dois, a priori, para mim, têm a mesma chance de ser verdade, né? E aí ele pede o seguinte, né? Calcule a chance a priori de H1 em relação a H0. O que ele está pedindo, então? Ele está pedindo isso aqui, ó. P de H1 dividido pelo P de H0. Quanto que dá isso? Cada um. Meio por meio, cada um. Não. Então, com base na priori, não tem nenhuma das duas que tem chance maior em relação à outra. Só isso que é o item A. Ok? Então, não consegui tirar nenhuma conclusão com base na minha priori. É praticamente uma priori não informativa para esse teste. Tá? Mas vamos para o item B. Calcule as probabilidades a posteriori de H0 e H1
e a chance de H1 em relação a H0 e tome uma decisão. Vamos lá. Agora eu quero probabilidade de H0 dado a minha amostra. E eu quero probabilidade de H1 dado a minha amostra. Tá? Eu vou ter que fazer isso olhando a posteriori. Quem é a posteriori? Vamos pensar aqui, tá? Eu vou colocar aqui na direita, em azul. No modelo normal, quando eu tenho a conjugação, tá? A gente fica com isso aqui, ó. A média a posteriori é uma normal que É um tem... resultado conhecido, né? Mi1, sigma 1, que tem uma formulinha grande da média ponderada, né? Isso, é isso que eu vou... Então, primeiro, né? Quem são os pesos que a gente usa, né? O peso da verossimilhança é a informação de Fischer. A informação de Fischer é N sobre sigma 2. Então, é como se fosse N sigma menos 2. Mas, quem é a minha informação da priori? É a minha precisão da priori. Só que a minha priori, nesse problema aqui, olha lá, quem era a minha priori tinha a variância sigma 2. Então, a precisão é 1 sobre sigma 2. Então, nesse problema aqui, antes era tal 2, né? Tal menos 2. Como nesse problema aqui eu não tenho tal 2, eu tenho sigma 2, então vai ser sigma menos 2. Ou seja, a precisão da priori. Isso aqui são os pesos que vão entrar aqui em cima. O peso dos dados vai ser o peso do x barra. Então, em cima é N sigma menos 2. Tá horrível. X barra. Oi. Mas não é só sigma 2, era N tal 2 mais sigma 2. Não é sigma menos 2. Denominador. Não, vamos lá. É a precisão, né? É a precisão. Quem é a precisão da minha priori? Tal a menos 2. É tal a menos 2. Que é a sigma 2, não sigma menos 2. Não tem menos 2 nos dois expoentes. É N sigma menos 2 mais... N sigma menos 2 mais... Mais o tal a menos 2. Não sigma menos 2. É o tal a menos 2. Não, é que não tem tal, né? O tal é sigma. Entendeu? Não, tal é 1 sobre sigma, não é? Não. Vamos lá. Eu tô aqui com o formulário aqui na mão, aí eu tô confusa só com a anotação. Tudo bem. É que nesse problema, a variância dos dados é igual à variância da priori. Nesse problema, a variância da priori, lá no que a gente tinha no slide anterior, a variância da priori era tal 2. Ah, tá. E aqui é o mesmo valor. É o mesmo cara, é o 400. Certo? Então tem que ser 1 sobre 400. Ok? Então aqui temos 2. E a mesma coisa aqui, né? O peso da priori multiplica a média da priori. Então o peso da priori é o sigma menos 2 vezes o μ0. Enfim, tá ali. E aqui a variância é simplesmente igual a esse denominador aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser N sigma menos 2 mais sigma menos 2. Ok? Se você substituir aqui, esses carinhas aqui, N igual a 4, X barra 106, sigma 2 igual a 400 e μ igual a 100, eu anotei aqui, tá? E eu vou colocar aqui embaixo, em vermelhinho, os números, tá? Deixa eu ver que eu fiz essa conta aqui. Aqui dá 104,8 e aqui dá 80. Ok? 104,8 e 80. Então agora vamos lá para o item B.
Item B está aqui. O que eu tenho que fazer, então? Probabilidade de H0 ser verdadeira a posteriori. Então, eu tenho que calcular a probabilidade da média ser menor ou igual a 100 naquela normal lá. Tá? Então, vamos lá para o R. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos lá. Eu quero probabilidade, tá, de ser menor do que 100 numa normal com média 104,8, né? E variância, desculpa, no R é desvio padrão, né? Então, é raiz quadrada de 80. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo aqui? Probabilidade de μ ser menor do que 100 numa normal com média 104,8 e variância 80. Que normal é essa? A posteriori. Certo? Então, isso aqui dá 0,2958. Então, vamos descer aqui. Esse daqui deu 0,2958. E o outro vai ser o complementar disso aqui, né? Vai ser 0,7042. 0,7042. Ok? Olhem agora o que aconteceu. Depois de olhar os dados, qual das hipóteses é mais plausível? H1. 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 E o mais legal aqui, né? Como que você interpreta esse 0,70 aqui? É a probabilidade? Sim. Mas é exatamente a probabilidade de H1 ser verdadeira. Tá? E isso aqui é a probabilidade de H0 ser verdadeira. Ok? Então, se você fosse tomar uma decisão aqui, você poderia dizer, vou ficar com H1. Por quê? Porque ela é mais provável. Quanto que ela é mais provável? Aí vem isso aqui. P de H1, H1 dado X, dividido pelo P de H0 dado o X. Se eu dividir esses números, eu vou estar fazendo aqui, como eu arredondei, tá? Eu vou pegar o número arredondado. É esse aqui, dividido pelo 0,2958. 2,38. 2,38. O que você vai dizer, então? Que ela é 2,38 vezes, tá? Ou 138% mais provável, você poderia falar, né? Mas a probabilidade dela é 2,38 vezes a de H0 ser verdade. É uma chance maior aqui, tá? Você tem a chance relativa de H1 em relação a H0 é 2,38 vezes, tá? Então, o que você vai concluir aqui? Que o H1 é mais provável, vou ficar com ele. E a força da minha evidência é esse número aqui. Algumas pessoas tentam utilizar esses números aqui, colocando critérios para ele, do tipo assim, se for até 1,5 é evidência fraca, de 1,5 a 5 é evidência média, mais do que 5 é evidência absurda. Mas, enfim, no fundo, as pessoas estão analisando esses dois numerozinhos aqui. Tá? Então, uma vantagem, vamos dizer assim, da interpretação aqui é essa, é você poder falar a frase que você sempre quis falar, né? Qual é a probabilidade da hipótese ser verdadeira? Ok? 0,7 é o H1, então eu vou ficar com ele. Ok? Ok. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou rapidamente, eu vou pular o item C, porque o item C é o fator de Bayes, se não me engano. Então eu vou pular ele e vou fazer o item D. Tá?
O item D está dizendo o seguinte, tá bom, se você tivesse usado a priori de Jeffreys para mim, a priori de Jeffreys para mim, vocês lembram? Modelo de locação, a priori é aquela proporcional a 1. Tá? Quando você tem priori não informativo aqui, a posteriori fica muito igual ao caso clássico. Então, no item D, tá? Você tem que a média da posteriori... Gente, desculpa. A gente pulou o C? Eu pulei o C porque o C era o fator de Bayes. Vou deixar para falar de fator de Bayes na próxima aula. Se você usar a priori não informativa, que é aquela proporcional a 1, a posteriori fica uma coisa bem conhecida. Fica simplesmente normal com média x barra e variância sigma 2 sobre n. Fica isso aqui. Tá? E aí vamos ver. Quem é x barra? O x barra aqui 106. é 106. O sigma 2 era 400. O n é 4. Então, a variância é 100. E aí ele pede o que aqui? Refaça o item B. Vamos refazer o item B, então. Eu tenho que calcular agora. Vou botar em preto aqui. Eu tenho que fazer P de H0 dado os dados e o P de H1 e depois dividir uma pela outra. P de H1 dado os dados. Quem vai ser o P de H0 dado os dados nessa normal aqui, né? Então vamos lá. O R eu tenho que fazer agora. Gustavo. Oi. Eu posso fazer usando a tabela aqui, né? Botar a probabilidade de missa menor ou igual que 100, aí fazer subtrair a média, dividir Pela variância. tabela, você está falando? É. Pode, claro. Pode, né? Tá. Eu só padronizar aqui, pegaria assim, eu quero a probabilidade do mi ser menor ou igual que 100. Aí Isso. eu ia fazer mi menos essa média 106 dividido pelo 10, que é a raiz da variância, não é isso? Isso, Aí vou exato. achar a probabilidade de z menor que 0,6. Aí vou lá na tabela, tá, beleza. Isso você vai fazer numa prova de concurso público. Daqui para frente. Nunca mais, Só tá bom. nunca mais na vida. Só numa prova de concurso. Tá? Mas tá certo, é isso mesmo. Tá? Ok aqui? Todo mundo entendeu? Probabilidade de H0 ser verdadeiro, ou seja, média ser menor do que 100, numa normal 106 com desvio padrão 10. Então isso aqui dá 0,2742. Deu bem próxima, né? Porque aquela minha a priori não era muito informativa. Então aqui deu 0,27. Eu estou chutando aqui que eu não sei se minha memória foi tão boa. Foi 43, né? Vamos botar aqui 43. Disso, 0,725. Como o outro lá eu botei 43, aqui vai ser 0,7257. Então aqui vai ser 0,7257. Tá? Aumentou, né? De 0,7 para 0,72. A minha priori é que tinha puxado um pouquinho para baixo. Então, quando fizer a razão aqui, né? A razão dessas probabilidades, a do H0 dado a amostra, dividido pelo... Não, desculpa, é do H1 aqui. H1. E embaixo, do H0 dado a amostra, eu tenho que dividir aqueles dois números lá. Então, vai ser o 0,7257 dividido pelo 0,2743. 265. 265. Quanto é que tinha dado antes? 238.
Então, qual é a diferença aqui? Tá? Não vou dar mais nada, só vou comentar esse resultado aqui. Tá? Notem que com a minha a priori, que ela era levemente não informativa, né? Ela era pouco informativa, né? Tinha dado 0,7042 a probabilidade de H1 ser verdadeira. Agora foi para 0,72. O que significa isso? Os dados estão me dando uma evidência, certo? A favor de que a média é maior do que 100. Isso é o que os dados estão me falando. Se eu não colocasse nada das minhas crenças anteriores para misturar aqui na história, esse seria o resultado que eu obteria, 0,72. Tá? E olha uma coisa interessante também. Vocês viram que isso aqui é igualzinho o clássico, né? Você vê que a média tem distribuição normal x barra sigma 2 sobre n. O clássico, a diferença é que no lugar do x barra está o mi, e no lugar do mi está o x barra aqui, invertido. Mas a informação é meio que equivalente, né? Mas olhem a diferença. Na inferência clássica, você não consegue chegar em números desse tipo aqui, ó. Quando um p-valor dá 0,9, ou dá 0,8, ou dá 0,7, isso não tem interpretação. Um p-valor de 0,7, ou de 0,6, ou de 0,5, qualquer coisa que seja maior do que 0,010, né? Você só pode dizer uma coisa: não consigo rejeitar H0. Mas H0, você acha que é uma evidência, H0 tem chance de ser verdadeira? Não sei, cara. Eu só sei que eu não consegui rejeitar. Só sei isso. Certo? Não faz diferença se foi 0,9 ou 0,8. Não tem diferença nenhuma. Enquanto que aqui você consegue, com a mesma amostra, os mesmos dados, você consegue dar uma noção da força que o H0 tem e da força que o H1 tem. Você consegue quantificar isso. Isso é uma coisa legal. E notem que eu não usei nada aqui, eu não usei informação a priori. Qual foi a minha informação a priori? Uniforme na reta, não disse nada. Qual é o mal de eu colocar uma a priori uniforme na reta? Eu não influenciei nos dados. Isso aqui é um resultado que os dados estão me dando. Mas por que eu posso fazer isso aqui e na inferência clássica eu não posso? É pela visão das coisas, pela visão subjetiva da probabilidade, pela interpretação da probabilidade. Se você acredita no dogma de que o parâmetro não pode variar e que não pode atribuir distribuição de probabilidade, você não pode ter esse tipo de conclusão. Mas se você acredita que você pode indiretamente, que não é modelar a probabilidade do parâmetro assumir um valor, eu modelo a minha incerteza sobre mi. É a minha incerteza que eu estou modelando. E aqui eu atualizei a minha incerteza. Tudo isso aqui se refere a mim, a minha cabeça. Então, na minha cabeça, na minha incerteza, eu saí de algo que tinha probabilidade meio para cada uma, e agora eu estou num mundo onde, para mim, H1 é mais provável. Quanto? Esse valor aqui. Então, ela tem uma chance, né, 2,65 vezes a chance de H0 ser verdadeiro. Então, eu vou ficar com H1, porque ela é bem mais provável. Entenderam? Sim. E notem que aqui não tem papo de não rejeito, não tem papo de menor igual, nada daquelas preocupações que vocês tinham lá, aqui você tem, é bem mais simples de fato. O teste pode ser mais simples.